Oi, gente, bem-vinda a mais um vlog. Aqui é a Gisele. Eu tô aqui, sentei no computador um pouco para escrever tanto a resenha que vai pro Instagram, como um roteiro para fazer um vídeo sobre o livro Água Funda, da Ruth Guimarães. Eu finalizei esse livro tem poucos dias, eu achei ele sensacional e eu quero conversar sobre vários assuntos aqui com vocês. Mas no vlog de hoje, para eu não ficar tão repetitiva contando sobre todos os livros que eu li, porque eu quero fazer no início de fevereiro um vídeo mostrando os livros que eu li em janeiro, comentando um pouquinho sobre cada um deles. Eu quero falar apenas dos livros em andamento. Eu comentei sobre O Lugar das Palavras, da Vanessa Ferrari, lá no Instagram, e algumas pessoas ficaram super interessadas. A Vanessa Ferrari, ela é uma editora de livros e ela basicamente fica encarregada de ler os livros originais de autores estreantes. Então, a partir da leitura dela, é feita uma análise, uma seleção e é separado os livros que possivelmente serão publicados. Então, aqui ela vai contar o que faz um editor sugerir a publicação de um livro ou não. E para isso ela explica muito sobre como que se constrói uma narrativa, principalmente focando nos narradores. Eu tô achando ele sensacional porque ela explica os efeitos, por exemplo, que causam a verossimilhança, como que a gente se identifica, como que uma linguagem é adequada ou não para determinado livro, como que o personagem ele se apresenta pra gente de forma mais real ou não. Eu tô achando sensacional e eu quero ir comentando com vocês ao longo da leitura. E também o livro Verão no Aquário, que eu comecei já tem alguns vlogs, e eu não sei porquê, em algum momento eu falei que eu estava em 30% do livro, mas na verdade eu estava na página 30 e pouco. Então eu devo estar em 15% desse livro, até menos. Mas eu já li 2 capítulos, né? E esses 2 capítulos eu achei sensacionais. A Lígia Fagundes Telles, ela tem uma escrita que envolve, é muito gostoso. E agora eu estou com vontade de ler o livro, isso faz toda a diferença, eu não me forço a ler. Então vou focar nesses 2 livros e eu quero finalizar eles aqui no vlog e dar para vocês a minha opinião final. Hoje é domingo, seria um dia para sair um vlog, né, para sair um vídeo no canal, mas eu não tinha nenhum pronto, então não tem problema, a gente guarda esse aqui para semana, a gente vai lidando com as coisas assim mesmo. Então agora eu vou escrever um pouquinho dessa resenha e desse roteiro e ler, daí eu vou contando para vocês o que eu tô achando, vou atualizando, mas com certeza já são 2 livros super recomendados, porque o que eu li até agora eu amei. Sempre que eu decido escrever uma resenha ou criar o roteiro de um vídeo de resenha, eu sei que eu vou demorar muitas horas pesquisando sobre esse livro para escrever o que eu realmente quero, né, os pontos principais. Aí quando eu vou gravar o vídeo, por exemplo, eu leio esse texto e explico com as minhas palavras, né? Eu faço meio que um resumo. Agora, para publicar no Instagram, que era o objetivo do livro Água Funda, que inclusive a resenha já está lá disponível, eu gosto de escrever de uma forma que vocês consigam me imaginar falando. Eu não gosto de trazer algo tão engessado, porque eu sinto que o Instagram causa esse distanciamento, né, entre quem está recomendando o livro e quem está lendo. Então, apesar de tentar escrever certinho, trazer informações importantes e tudo, eu sempre tento trazer de um jeito que eu falaria em um vídeo ou em uma conversa com vocês. Não sei se eu consigo sempre, mas é a minha tentativa. E para Água Funda, eu realmente só escrevi a resenha que foi pro Instagram. Eu ainda não consegui fechar um roteiro bacana para fazer um vídeo. Eu me cobro bastante. Os vídeos de resenha são... Gente, eu demoro muito. Eu demoro assim 2, 3 horas só para escrever e depois para gravar mais 1 hora e meia, porque eu paro bastante. Eu fico pensando. Eu sei que as pessoas julgam muito as resenhas aqui. Então, eu não sei, às vezes eu fico até meio travada de trazer esse tipo de vídeo, mas foi o que me motivou a criar o canal, né? Eu sempre gostei desse tipo de conteúdo, que é focado em apenas um livro, mas aos poucos eu vou pegando mais confiança e vou trazendo cada vez mais. Esse ano eu pretendo divulgar muito livro assim, nesse formato de vídeo, e aí a gente vai vendo se vai dar certo ou não. Vim atualizar o vlog plena quarta-feira à noite, como se eu não tivesse prometido esse vídeo para o início da semana. Acontece que eu não me obrigo a ler
Então, quando eu não tô a fim de ler, eu vou fazer outra coisa. Mas eu terminei hoje O Lugar das Palavras, da Vanessa Ferrari, que eu acho que eu comentei um pouco sobre ele aqui com vocês. Mas é um livro de não ficção que eu achei maravilhoso. E ele é muito bom, principalmente para quem quer estudar um pouco sobre literatura, quer entender um pouco mais de como funciona para escrever realmente, né? O que que o autor utiliza ali de ferramentas, de artifícios quando ele vai escrever. Mas ele é muito indicado para quem quer escrever também. Então, se você é um autor iniciante ou pensa em escrever algum dia um livro, eu recomendo muito a leitura, porque aqui a Vanessa Ferrari, essa autora que ela é editora, ela trabalha realmente lendo livros de autores iniciantes, ela dá uma boa base para onde você começar a estudar. Aqui não vai ter tudo que você precisa, mas tem as referências e ela faz de forma resumida e muito clara um compilado ali do que você precisa entender, e ela cita os autores. E aqui ao final tem como se fossem as referências, sabe, de um trabalho acadêmico mesmo, com o nome da obra, enfim. E eu achei isso muito bacana, anotei aqui vários livros que eu gostaria de ter acesso, talvez até procurar na biblioteca para ler um pouco. E eu achei muito bacana que ela traz autores muito clássicos que falam sobre escrita, como, por exemplo, o russo Chekhov. Ela traz algumas coisas, traz do Edgar Allan Poe, como que eles, o que eles falavam sobre a escrita de um conto, a escrita de um romance, até algumas cartas que trocavam ali entre um autor que nós conhecemos até os dias de hoje, né, por exemplo, esses mais clássicos, com algum colega que queria publicar. Então, os amigos mandavam para eles os livros para que eles pudessem fazer aquela leitura inicial. E daí eles macetavam, né? E eu lá dizia que não era bem assim, que precisava mudar algumas coisas, a forma de escrever. Tem uma parte também, um capítulo, em que ela vai abordar sobre o narrador erudito, que é quando o autor escolhe partir por um caminho em que tudo é muito falado assim de forma muito rebuscada, e o quanto que isso acaba dificultando a leitura por pessoas que muitas vezes não são da área. Por exemplo, trabalhos acadêmicos, que às vezes os professores mesmos exigem que a gente escreva de uma forma mais bonita, mas que na verdade nós poderíamos falar aquelas mesmas coisas, fornecer as mesmas informações de um jeito que qualquer leigo entendesse, mas não é isso que a academia quer. Então tem esse capítulo que ela aborda também essa parte mais ensaística, esse tom nos ensaios que é cobrado pela academia e que não faz sentido, porque você acaba limitando o acesso. Uma pessoa que ela não tem costume de ler ensaios acadêmicos, o primeiro que ela pega é um susto, porque vem umas palavras, umas construções, umas frases longas que dificultam realmente o entendimento. Então ela aborda essa temática aqui também, mas o foco é trazer alguns trechos de livros, de contos, em que o autor ele faz um bom uso de determinada técnica, e outro que ela cria geralmente um parágrafo para não usar o trabalho de alguém, ela cria um parágrafo, né, dela para mostrar o mau uso desse mesmo artifício. E fica bem fácil de compreender porque ela traz esses exemplos. Nesses exemplos, ela aborda muita literatura escrita por homens, alguns que eu já conheço, outros que eu não tenho muito interesse em ler, mas isso não atrapalha o entendimento do ponto, sabe, que ela quer chegar. Ela quer falar sobre a forma como aquele parágrafo foi construído e não dizer se gosta daquele enredo, daquele autor. Então, mesmo se você não conhecer nenhum dos autores que ela vai abordar aqui, não tem problema, porque ela traz o trecho. Ela não só comenta, ela traz, ó, por exemplo, aqui é um trecho. Ela comenta geralmente antes, a gente lê o trecho e ela segue discorrendo sobre o assunto. E eu realmente gostei muito, tem uma parte aqui que ela me ganhou totalmente, vocês vão entender por quê. Ela traz aqui um trecho do Truman Capote. Eu nunca li esse autor, eu sei que ele é de romance policial, porque a Tainara Lesca, ela tem um canal aqui no YouTube também, ela estuda ele no doutorado, então eu conheci um pouco do autor pelo que a Tainara aborda no canal dela, enfim.
É bem bacana e ele tá falando aqui sobre o ritmo da prosa. Então, romances que a gente lê, eles são escritos em prosa, que é diferente da poesia, que é escrita em verso. Então, ele aqui é um defensor do ritmo dessa prosa. Aí ela traz uma parte aqui escrita por ele, em que ele fala: pode chamar isso de preciosismo, que se dane, mas creio que uma história pode ser arruinada por uma sentença de ritmo defeituoso, especialmente se ela ocorre perto do fim, ou por um equívoco de separação dos parágrafos ou mesmo de pontuação. Henry James é o mestre do ponto e vírgula. Hemingway é um construtor de parágrafos de primeira. De ponto de vista do ouvido, Virginia Woolf nunca escreveu uma frase ruim. Pronto. Aqui o Truman Capote ele já me ganhou. Eu já posso pesquisar livros desse homem para ler, mas eu gostei realmente dela trazer essas referências aqui para que a gente possa pesquisar e se aprofundar. É um livro muito bom para quem pesquisa sobre literatura, por ter esse, né? Ela já fez o trabalho, ela já reuniu aqui livros de autores que falam sobre a escrita, sobre como se escrever, sobre o que o leitor procura. Enfim, eu achei realmente maravilhoso, é um livro que me surpreendeu, eu marquei muita coisa. E aí eu tô pensando se eu realmente trago um vídeo só sobre ele ou se eu faço só uma publicação no Instagram, mas me contem aí o que vocês acham. Eu estou assim, suando muito, tá insuportável. Gravar realmente tem ficado difícil. Eu comprei ainda vai chegar, mas eu comprei tipo um ventiladorzinho assim da Shopee. Tem tudo pra não prestar, porque custou R$50, mas eu tô esperando chegar. Que você coloca água e gelo e ele solta aquela leve, sei lá, fumacinha, sabe? Aquele gelinho assim. E diz nos comentários que é silencioso, e é isso que eu estou procurando, porque o meu ventilador tá aqui atrás do celular, e se eu ligar ele, vocês não me escutam. Porque o vento, né, o barulhinho do vento pega aqui no microfone e fica horrível. Eu já tentei colocar o ventilador no chão pra ficar pegando assim só em uma parte, mas gente, não dá certo. Mas é isso, eu vou seguindo, vou lendo, vou continuar agora, já é mais de 10 da noite, então eu vou ler só mais um pouquinho antes de dormir, aí vou seguir lendo a Lígia, que é o Verão no Aquário que eu tô lendo, e eu venho comentar com vocês provavelmente amanhã sobre o livro. E daí eu finalizo o vlog e tento editar ele pra postar ainda amanhã. Mas eu espero que vocês estejam gostando, tá? E, gente, eu cheguei nos 1000 inscritos. Era uma das metas aqui do canal, é chegar nos 2000. Então agora começa a meta. Essa de 1000 era do ano passado, que eu não bati em dezembro. Mas agora começamos a meta dos 2000 inscritos. E pra você me ajudar, é só você assistir os vídeos. Não precisa fazer muita coisa, porque se você assistir o YouTube já entende que as pessoas estão gostando e começa a recomendar mais. Tá bom? Então, obrigada, né, gente, por estar aqui. Eu tô muito feliz com a aceitação dos vídeos e como tudo tem andado. Olha aqui, meu Deus, o calor. Mas é isso, agora eu vou ligar o ventilador e continuar lendo para poder comentar com vocês sobre esse livro maravilhoso da Lígia Fagundes Telles. O MAUC é um museu de arte da Universidade Federal do Ceará, fica pertinho do campus onde eu estudo. E o meu namorado, que adora arte, desenho, ele me convidou pra gente ir visitar essa exposição Concreto, que eu acho que nós fomos no último dia, inclusive. Mas, gente, lá tinha, assim, muitas áreas, né, muitas salas, nós não sabíamos que tinha tantas outras exposições. Foi super bacana, acho que nós passamos umas 2 horas lá dentro, andando, passeando. Tinha uns artistas apresentando, como se fosse um grupo, sabe, assim, de estudos de artistas, apresentando como que eles construíram aquelas obras. Eu tentei seguir eles e meu namorado ficou com vergonha, porque parecia um grupo fechado. E, tipo assim, a gente ia entrar meio de penetra pra escutar as explicações. Gente, ele não deixou eu ficar acompanhando. Ele disse, tipo assim, não diz a ele não. Aí eu voltei e nós fomos andando sozinho mesmo pelo museu, visitamos. Foi muito bacana, vez ou outra a gente tenta fazer esses passeios de exposições assim temporárias, principalmente. Tinha algumas lá que eu acho que são fixas, mas vale muito a visita para quem é aqui de Fortaleza, eu recomendo. Lá é muito bonito, agradável. É fácil de chegar de ônibus, se tiver de carro tem como estacionar dentro, então muito bacana, gostei e recomendo a visita. Vim agora depois de muitos dias
atualizar o vlog com um monte de compras que eu fiz e também livros que recebi. O primeiro foi uma compra da Pomo Editora, um livro que eu vi, achei a parte gráfica muito bonita e me interessei também pelo tema, que é esse daqui com as crônicas, né, algumas crônicas do Lima Barreto. Mas olha que edição. Aqui tem a capa, realmente, e aqui é como se fosse jornal, sabe? Essa sobrecapa, achei belíssimo, que tinha muita curiosidade em alguns contos dele e resolvi investir nessa edição. Com o frete aqui para o Ceará, ficou em torno de R$55. Eu comprei direto da editora e achei belíssimo, chegou muito rápido. Eu acho que em uma semana esse livro chegou. Comprei um kit com um tripé e uma luzinha diferente, que é o que eu estou testando agora. Então, eu estou testando exatamente esse microfone aqui. Para quem tem interesse, eu comprei na Shopee e foi muito barato. Se o áudio estiver ruim, aí nos próximos takes, nos próximos vídeos, eu volto com aquele meu microfone que fica preso. Acabei de ver que tem também esse livro aqui para mostrar. Ele foi o meu último recebido da parceria com a Unesp. Então, ano passado eu tive essa parceria, recebi, resenhei alguns livros lá no Instagram, tá? A parceria era com eles. Ai, deixa eu tentar. E esse livro fui eu que escolhi. A parceria da Unesp que eu tive, eu não podia escolher. Mas ao longo do ano eles deixaram eu escolher 2 livros. E esse daqui foi um deles, que é A Formação da Literatura no Brasil. Não, A Formação da Leitura no Brasil, da Marisa Lajolo e da Regina Zilberman. Eu tive a oportunidade de conhecer as duas em um evento aqui da faculdade, e eu tenho outro livro da Marisa Lajolo, então eu quis muito esse, e ainda bem que eles deixaram eu escolher. Agora aqui tem um que foi a autora que me enviou, e ela é daqui também, só que ela mora em Fortaleza e eu moro em Caucaia, então ela me mandou pelo correio. Já agradeço. Ai, gente, cadê uma tesoura, né, quando se precisa. Hoje, meu povo, é quinta-feira, eu vou voltar para a escola, as minhas aulas ainda não começaram, mas tem um projeto na escola que eu participo, então hoje é um dia que eu vou voltar aí, né, para a escola. Gente, o livro é Sangue Torcido, da Keia de Jamiliar, eu não sei falar o nome dela, desculpa, amiga. Porque eu nunca vi ninguém falando o nome dela realmente, eu acompanho ela no Instagram. Ela botou aqui: Gisele, para você que busca entender o amor, a solidão e os caminhos da vida. Que Sangue Torcido possa te inspirar nessa jornada. Achei lindo. Então ela perguntou se eu tinha interesse em ler o livro. E eu sei que o lançamento desse livro aconteceu aqui em Fortaleza. E uma outra amiga minha que fez, né, mediou lá, que foi a Nádia. Então, fiquei super feliz, vou fazer a leitura, gosto, deixa eu ver, foi isso. E aqui tem um livro que eu comprei, porque eu vi que vai ser usado em um capítulo em cada disciplina, mais ou menos, assim, sabe? Ai, gente, eu tô suando. Mas terei 2 disciplinas que vão usar alguns capítulos desse livro, é um livro que eu sempre quis, ele estava com uma pequena promoção. E eu comprei, que é A Queda do Céu, do Davi Copenaua, que é escrito pelo Bruce Albert. Davi Copenaua, ele narrou para esse francês, eu acho que é um sociólogo esse francês, e ele escreveu esse livro. Então, aqui, A Queda do Céu, de Davi Copenaua, Palavras de um Xamã Yanomami. E a tradução da Beatriz Perrone. Por quê? E Beatriz Perrone Moisés. Porque, pelo que eu entendi, esse livro ele foi escrito em francês, pelo sociólogo, e agora traduzido, e temos aqui essa edição. É uma edição que normalmente está ali em torno de R$100, mas ela estava por 60, então como eu vi que alguns capítulos serão usados, tive mais coragem para comprar, né, para investir, porque não é um livro que costuma entrar tanto assim em promoção, mas eu acho que vai ser maravilhoso. Sempre tive muita curiosidade. Essa questão da queda do céu é realmente um acontecimento. Tem aqui, ó, a queda do céu é um acontecimento científico incontestável que levará a suspeito alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Tem essa ideia de que o xamã, eles seguram o céu, né, para que não caia.
Um grande xamã e porta-voz dos Yanomami oferece neste livro um relato excepcional, ao mesmo tempo testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e libelo contra a destruição da floresta amazônica. Publicado originalmente em francês em 2010, na prestigiosa coleção Terre Humane, esta história traz as meditações do xamã a respeito do contato predador com o homem branco, ameaça constante para seu povo desde 1960. A Queda do Céu foi escrito a partir de suas palavras contadas a um etnólogo com quem nutre uma longa amizade. Foram mais de 30 anos de convivência entre as signatárias e 40 anos de contato entre Bruce Albert, o etnólogo, o escritor, e o povo de Davi Copenaua, o xamã narrador. É muito legal, né? Bem extenso, mas é para você ir lendo assim os capítulos por capítulo, né? Assim, pelo que eu entendo, não é uma leitura para você fazer correndo. Então, vai ficar aqui como um livro de estudos também. Gente, eu tô lendo, além do livro da Lígia Fagundes Telles, que eu comecei a achar bem denso a forma como ele é narrado, eu peguei um livro mais bobinho, assim, sabe? Uma fantasia para ler, que foi Divinos Rivais. Esse e-book, ele ficou por uns R$15 durante alguns dias. Eu aproveitei na época e agora decidi ler e eu já estou em 80%, 76%. Então, no próximo take, provavelmente eu venho comentar com vocês o que eu achei dessas duas leituras, mas agora eu vou começar a me arrumar para sair. Vim agora finalizar o vlog. O livro da Lígia, gente, eu ainda estou lendo. Estou na metade, mais ou menos. É um livro mais denso e que eu não estou... tremi aqui, né? Enfim, é um livro mais denso e que eu não estou com pressa em terminar. Então, é por isso que eu estou me dando o tempo que for necessário para realizar a leitura. Mas eu continuo gostando muito, principalmente da escrita. Eu acho que o enredo, ele não tá me atraindo tanto como eu gostaria. Mas a escrita da Lígia é incrível. Então, eu vou seguir lendo. Quando finalizar, eu conto pra vocês. Vou deixar vocês aqui. Então, mas no último take eu comentei que eu estava lendo uma fantasia. E eu concluí esse livro, mas eu não gostei. Esse é o saldo final. Comentei no Instagram, algumas pessoas se manifestaram falando que também não entenderam porque que tem tanta recomendação desse livro, que já leram e não acharam nada demais. Eu tô tentando pegar aqui a capa dele no Kindle. Mas o livro é Divinos Rivais, vocês devem ter ouvido falar desse livro no ano passado. Ele foi muito bem divulgado, tanto aqui no Brasil como fora. Vou deixar assim. É um livro escrito pela Rebecca Ross e publicado aqui no Brasil pela editora Alt. Esse livro, como que ele é? Ele é o primeiro de uma duologia, então teremos ainda aí o segundo livro, certo? Só que assim, uma série, né, uma duologia de fantasia, que tem apenas 2 livros. O que eu espero? Que o primeiro, ele consiga introduzir os assuntos principais, os elementos ali, como que funciona a magia, quem são os personagens, qual o problema, porque sempre tem um problema para ser resolvido. E eu acho que aqui a autora, ela não conseguiu fazer essa introdução ao universo. Eu não entendo o que está acontecendo ali. Nós somos apresentados a personagens principais, que é a Iris e o Roman. Eles são jovens ali, de 18 e 19 anos. Eles vivem em um mundo que está em guerra, tem deuses em guerra, e os civis ficam no meio dessa guerra, lutando por um deus ou por outro, e muitas vezes morrendo só porque estão na cidade que está sendo massacrada. Não tem nenhum conflito assim real envolvendo esses civis, eles só estão sendo usados por um deus ou por outro. Então, eles dois estão disputando uma vaga permanente ali para trabalhar como redator, colunista, enfim, em um jornal. Só que ela é de uma família mais humilde e ele de uma família influente com dinheiro. Então, cada um escreve uma coluna. Ao longo de alguns meses, o chefe vai analisando qual deles se encaixa melhor ali no jornal. E esse jornal não publica notícias sobre a guerra. Eles estão em uma cidade em que a guerra ainda não chegou. Então, eles não têm muita informação. Você escuta falar como que tá em outra cidade, mas não tem informação. Porque é um período ali que não tem smartphone, por exemplo,
para poder fazer esse tipo de troca, né, de uma cidade com a outra. Eles usam aquelas máquinas de datilografar e acontece que cada um deles tem uma máquina de escrever que vai ter um elemento fantástico ali que faz com que eles consigam se comunicar. Isso é explicado no livro como funciona e o porquê que eles dois possuem. Mais ou menos, mas explica mais ou menos também como que funciona. O importante é que eles conseguem mandar cartas um para o outro através dessas máquinas, eles descobrem logo o que está acontecendo, só que eles são rivais. Uma palavra que não faz o menor sentido em um mundo de dois adolescentes que estão prestes a ver a guerra com os próprios olhos, se denominarem rivais simplesmente porque estão disputando a mesma vaga. Enfim, acontece que o irmão dela é recrutado para essa guerra, porque uma das deusas, ela toca uma harpa, e isso faz com que os homens meio que fiquem encantados e vão lutar por ela. O irmão dela é recrutado e ela fica com uma mãe que, após esse episódio, torna-se alcoólatra. Daí tem todo o problema dela com essa mãe, porque ela não tem o que comer, ela não tem como se vestir, e mesmo assim ela precisa disputar com o Roman, que tem todo um contexto que favorece ele, né? Ele não tem outras preocupações a não ser escrever para o jornal. Aí passa o tempo, enfim, eles mudam ali o local em que estão trabalhando, a vida vai passando. E isso eles trocando cartas e blá 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 e blá blá blá, até que chegamos ali no momento em que eles estão sim diante da guerra e o livro já está, sei lá, em mais de 50% quando isso acontece. Até uns 50% é um livro ok. É um livro que dá para você se entreter, que dá para gostar, na minha opinião, óbvio, porque eu vi que a grande maioria gostou muito desse livro. Eu acho que a segunda metade dele é intragável. Eu achei, assim, tão sem sentido, porque eles estão ali nesse contexto em que eles estão vendo a guerra com os próprios olhos, mas o foco do livro é o romance. Não é contar a história dos soldados, por exemplo, porque em um determinado momento eles dois começam a recolher, né, a coletar histórias de soldados para usar também nas matérias, porque eles estão escrevendo matérias sobre guerra nesse momento, né, já que a guerra está ali, e eles precisam ser neutros, eles têm que retratar o que está acontecendo e não ser a favor de um deus ou do outro. Então eles começam a conversar com alguns soldados, a gente não tem acesso a nenhuma dessas conversas, o narrador, que é em terceira pessoa, isso também é uma coisa diferente em livro de fantasia, porque a gente tem a perspectiva tanto do Roman como da Iris, mas em terceira pessoa. É um narrador onisciente que está ali observando, que tem acesso aos sentimentos deles, mas não é a visão deles em primeira pessoa. Eles começam, só é dito, né, que passou a tarde conversando com os soldados feridos na enfermaria, mas a gente não sabe a história dessas pessoas. Em nenhum momento é usado com enredo, é apenas romance. Dos 50% até os 100% é romance. E o que tem também outro ponto, que a Iris, ela quer encontrar o irmão dela, já que ele tá lutando na guerra e a guerra está se aproximando deles, né? Porque ele viajou para longe para ir para a guerra. E agora eles estão recuando, estão chegando perto dela. Então, tem esse ponto. O final é um livro, é uma duologia, né? Então vai ter o próximo livro para terminar a história. Mas o final desse livro, extremamente previsível. A autora, ela antecipa acontecimentos de uma forma que quebra o clima. É tipo assim, eu tenho essa garrafa que já está detonada e eu tenho muito apreço por essa garrafa, eu não posso perder esta garrafa. Ok. Aí ela narra assim, o narrador, né? E a Gisele deixou a garrafa na mesa, correndo o risco de perdê-la. Vai pro próximo capítulo. Meu Deus, cadê minha garrafa? Perdi. É desse jeito. Então, ela antecipa com isso vários acontecimentos. Ela deixa assim, ai, e sumiram os kits. Ah, e o macacão de fulano sumiu. Você sabe por que que sumiu. Não tem outra explicação. Então, fica tudo muito previsível. O romance é chato. Não tem outra coisa para descrever esse romance de dois adolescentes que falam como se eles tivessem
sei lá, na década de 60, escrevendo cartas. Eu realmente não gostei. E, enfim, não sei por que foi tão divulgado, mas estava aí a R$ 15 o e-book. Não pretendo ler a continuação. Daí agora eu vou escolher outro livro para ler em e-book, enquanto eu continuo com o Verão no Aquário, mas eu vim finalizar esse vlog, eu acho que ele já ficou longo. Hoje é sexta-feira, tá iniciando aí o carnaval, e eu vou tentar liberar no domingo, mesmo sabendo que vocês vão estar curtindo o carnaval e não vão estar aqui assistindo. Então, né, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu tentei trazer algumas imagens fora do quarto, para vocês não acharem que eu só vivo aqui dentro, tá? E eu espero que vocês estejam conseguindo ler, que fevereiro esteja sendo um mês muito bom para vocês, estejam com saúde. E é isso, né? Vamos terminar aqui, eu vou conseguir lendo, não vou curtir carnaval esse ano, infelizmente. E a gente se encontra aí no próximo vídeo.